991021493. Este é o nosso WhatsApp. Mari tá dentro da quadra americana. O Brasil em busca do último ponto. Capricha no bloco e bola pra fora. O Brasil é ouro. O Brasil é ouro no voleibol. O feminino é ouro. O Brasil. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Rádio Bandeirantes, emissora oficial Paris 2024. Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As pessoas que usam a profilaxia pré-exposição ao HIV passaram a integrar o público-alvo para a vacinação contra o HPV no Brasil. A faixa etária do grupo é de 15 a 45 anos. O grupo deve receber a vacina quadrivalente, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. Nesse caso, o esquema indicado é de 3 doses. Usuários de PrEP com esquema completo de vacinação contra o HPV não devem ser imunizados novamente. Já usuários de PrEP que já foram imunizados contra o HPV, mas estão com o esquema incompleto, devem completar as 3 doses. Para ser imunizado é simples. Basta procurar uma sala de vacinação da rede pública de saúde e apresentar algum tipo de comprovação de que faz o uso da PrEP. Os documentos que podem fazer essa comprovação são o formulário de pré-inscrição do imunizante, pré-inscrição de PrEP, cartão de segmento ou mesmo o próprio medicamento. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Campeonato Brasileiro 2024. Gol! O melhor do futebol na Rádio Bandeirantes, FM 85,7, com a melhor equipe esportiva do interior, líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio Parafu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Finzinho do Bandeirantes acontece. Ô Zaidão, o Barão trouxe a informação desse evento da OTAN para sacramentar o apoio à Ucrânia. Mas precisa um evento para fazer algo que já está sendo feito, Zaidan? Eles estão comemorando 75 anos da OTAN e é um festival de vassalagem, inclusive não só dos membros efetivos da OTAN, mas mais um papelão, mais um, do Fumio Kishida no seu discurso, e uma estreia lamentável do Starmer, o novo premier britânico, no cenário internacional. Realmente lamentável, né? Mas, ao mesmo tempo, Ronald, há uma expectativa nos Estados Unidos de como o Biden vai conduzir essa reunião, essa cimeira da OTAN, que é comemorativa, tal, mas está todo mundo de olho na maneira como ele vai, porque, é claro, ele é o líder do troço, né?
como ele vai conduzir isso, como é que ele vai liderar esse encontro da OTAN, mas não pensando na OTAN em si, né? Os americanos, tudo que o Biden faz agora é uma projeção a respeito da sua candidatura, né? Enquanto cresce ali o movimento pró-Kamala Harris, diminuir um pouco o barulho para que Michelle Obama assuma esse abacaxi, mas ela diz que não quer, né? Mas os americanos estão sobretudo de olho no Biden, como é que ele vai conduzir esses trabalhos. Aliás, amanhã, acho que naquele comentário aí que a gente faz diariamente, podemos falar mais de OTAN, meu caro Ronald. Boa. Ô Zaidan, hoje é o último dia do Agrela aqui conosco, vai voltar sempre, claro, aqui no nosso programa. Amanhã a Maria Eugênia está de volta aqui no nosso programa. Agrela, uma honra, viu? Você tirou de letra, parabéns pelo trabalho, pela competência, e seguimos juntos aí na programação da Bandeirantes. Obrigado por tudo aí, Agrela. Obrigado, mestre, obrigado, Emanuel, obrigado ao Ronald. Serei eternamente grato por essa oportunidade. Espero não ter atrapalhado muito e agora a Magê volta para fazer o que ela faz de melhor, né? Que ela é muito boa no que faz, então que seja bem-vinda de volta a Magê para comandar esse programa que é espetacular. Obrigado, ela é quem Ronald. comanda, é isso. Vocês é que comandam, a gente só faz aqui quais. E o Agrela é bom de palpite, hein? Bom de palpite. Ele precisa ser bom agora na torcida, ele tá aí vendo se ele leva uma energia positiva para isso, viu, Zaidan? Um abraço pra vocês aí, amanhã a gente tá de volta. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Alô, alô, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Muita informação, opinião e debate neste feriadão de 9 de julho. Vamos ao Fala Galera para o programa de hoje. Pensando na abertura da janela de transferências, qual o setor mais carente do atual elenco da Ponte e que mais necessita de reforços? No gol, na zaga, nas laterais, volante, meio-campo, atacante de beirada ou centroavante? Opine 97102-1493. 97102-1493. Qual o setor que a Ponte mais precisa? A janela de transferência abre amanhã e vai fechar no dia 2 de setembro. Para os bugrinos,
Você faria toda essa movimentação que o Guarani vem fazendo? Daria as chaves do Brinco de Ouro para trazer de volta Rodrigo Pastana para o cargo de executivo de futebol? 97102 1493. 97102 1493. Se você faria toda essa movimentação e daria todo esse poder que o Guarani pretende dar ao Rodrigo Pastana. Opine. 97102 1493. Vamos às pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Gé comemora a afirmação após negociação frustrada com o Santos. Atacante comenta sobre o fato ou o fator casa no próximo compromisso. Matheus Regis diz que a equipe tem meta de pontuação a ser batida. Matheus Regis comenta sobre o sistema ofensivo da Ponte e diz que é uma disputa sadia. Pelo 8º jogo consecutivo, Nelsinho Batista vai modificar a escalação. Desde que chegou à Ponte Preta, o treinador não conseguiu repetir o mesmo time. Dodô é desfalque pelo 3º amarelo, enquanto Pedro Rocha e Igor Inocêncio voltam de suspensão. Sem espaço no elenco da Ponte, Nilson Júnior é liberado para procurar um novo clube a partir da abertura da janela de transferências amanhã. Mesmo recuperado de lesão, o zagueiro não está nos planos da equipe alvinegra. Também no sistema defensivo, Macaca deve inscrever Thiago Oliveira para a sequência da Série B. Após breve passagem pelo CSA, Defensor já treina com o elenco há um mês. Pela primeira vez, Nelsinho Batista vai contar com Luiz Raquim. Zagueiro retornou da Copa América e se apresentou ao grupo de olho na partida contra o Mirassol. Raquim acirra disputa com Matheus Silva e Sérgio Rafael, dupla titular nos últimos jogos e que vem mostrando uma melhora no desempenho com o treinador. Diretoria inicia a venda de ingressos online para a partida contra o Mirassol. Bilheterias do Majestoso abrem a partir de quinta-feira, às 11 horas da manhã. Preços variando entre R$20 e R$100. Macaca ainda não anunciou nenhum reforço para a sequência da temporada, mas já contratou um lateral. Janela de transferência abre nesta quarta-feira, dia 10 de julho, e vai até dia 2 de setembro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Ex-promessa da Ponte recomeça no Bahrein. Você vai ter que entrar lá no site, né, para ver quem é. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani anuncia oficialmente a contratação de Pacheco, ex-operário. Lateral direito assina em definitivo com o Bugre até o fim da Série B. Nascido em Campinas, Pacheco iniciou a carreira no Novo Horizontino e soma passagens por Bragantino, Criciúma e Ituano, pelo qual foi campeão da Série C e disputou 7 temporadas. Bugre também oficializou a contratação de Matheus Salustiano, ex-Brusque, zagueiro, também assina com o Guarani até o fim da temporada. Além do Vitória, equipe pelo qual foi revelado, Salustiano também acumula passagens por Goiás, Ferroviária, São Caetano e São Bernardo, onde fez 64 jogos nos 2 últimos anos. Após demissão de Toninho Cecílio, o Guarani negocia a contratação de Rodrigo Pastana,
para o cargo de executivo de futebol. Dirigente acumula 2 passagens pelo Brinco de Ouro e deixou o clube em 2023 por divergências com Ricardo Moisés, que foi exonerado do cargo de CEO e está afastado das decisões do futebol. O clube propôs uma reunião com Pastana para oferecer um projeto com autonomia no mercado e para que ele ajude na atuação em busca de uma reformulação, mesmo com o campeonato em andamento. Expectativa da diretoria é anunciar o dirigente ainda essa semana. Chay rescinde contrato com o Guarani e fica livre para assinar com o CRB. Meia já está em Maceió e será anunciado oficialmente pela equipe alagoana nos próximos dias. Pelo Bugre, Chay disputou apenas 10 jogos, sendo 4 como titular. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Pintado poderá promover estreias no Guarani para o duelo contra o Novo Horizontino. A abertura da janela de transferências nesta quarta-feira permite que os zagueiros René Santos e Matheus Salustiano, lateral Pacheco e o volante Gabriel Bispo e o atacante Daniel dos Anjos sejam inscritos no campeonato. Comissão técnica também espera pela volta de jogadores do departamento médico. Zagueiro Douglas Bacelar, dores na panturrilha. Lateral direito Heitor, lesão no tornozelo. E o lateral esquerdo Vinícius Cauê, lesão muscular. Serão avaliados antes do confronto contra o Novo Horizontino. Partida marcada para sábado às 15h30. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Toninho diz que foi pego de surpresa com demissão e alega falta de tempo. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O presidente Júlio Casares afirmou que Rames Rodrigues pode ser reintegrado ao elenco do São Paulo após a Copa América. O meia está com a seleção colombiana na disputa da competição continental. Abre aspas. Ele é jogador do São Paulo. Vai se reapresentar após a Copa América. É uma questão técnica. Passou o Dorival, o Carpini e o Zubeldia. E com nenhum desses técnicos ele se firmou. Mas ele se reapresenta e se tiver mesmo desempenho em treinos e partidas, pode ser reintegrado. É uma decisão técnica. Fecha aspas. Disse Casares. Rames tem apenas um jogo sob o comando de Zubeldia e nunca se firmou no São Paulo. O meia colombiano, inclusive, chegou a ser afastado no início da temporada de 2024. Rames chegou ao São Paulo em julho de 2023 e disputou apenas 22 jogos com 2 gols e 4 assistências até então. Pauta 2. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Lanterna Fluminense tem quase 90% de risco de rebaixamento, passadas 15 das 38 rodadas no Brasileirão. Neste momento, a probabilidade da equipe carioca terminar no Z4 é de 87,8%. Time de Mano Menezes possui apenas 7 pontos conquistados. O Atlético Goianiense aparece logo atrás, com 67% de risco de queda, seguido pelo Corinthians com 57,9%
2,4% de chances de cair. Os dois times estão na zona da degola e possuem, respectivamente, 11 e 12 pontos. O Grêmio é o quarto time com mais probabilidade de ser rebaixado, com 45,3%, apesar de estar com menos pontos que o Corinthians. O tricolor gaúcho tem 2 jogos a menos. Pauta 3. Nesta terça-feira, Vinícius Júnior se manifestou pela primeira vez após a eliminação da seleção brasileira na Copa América no último sábado. O atacante pediu desculpas pelos cartões amarelos que o tiraram da partida contra o Uruguai e prometeu melhora. Abre aspas. Falhei ao tomar 2 cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora, mas dessa vez por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras. Acreditem, vem de dentro de casa. Fecha aspas, escreveu o jogador em seu perfil no Instagram. Vinícius Júnior levou 2 cartões amarelos ainda na fase de grupos, contra Paraguai e Colômbia, e desfalcou a seleção no confronto contra o Uruguai pelas quartas de final da competição, quando o Brasil foi eliminado nos pênaltis. São pautas, notícias, não tem ligação com os times aqui de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Está no ar, Esporte em Debate. 9 de julho de 2024. Mesa de áudio, Gabriel Ribeiro. É ele que controla o som, que vai para o FM 85,7 e também para todas as plataformas, todos os aplicativos. Lucas Pessoa é responsável pelo switcher, o equipamento que manda para o ar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas as imagens de todas as câmeras aqui no estúdio digital da Bandeirantes. Estúdio já aparelhado e equipado para todas as plataformas. É o futebol multiplataforma da Rádio Bandeirantes. Aproveita, dá um like aí para nós. Você que está curtindo a programação esportiva da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil.
Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Chave de impacto intercambiável Forte G, R$ 349,90. Lavadora de alta pressão VAP, R$ 379,90. Promoções até 13 de julho. Oferta válida até 13 de julho. Confira na Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h21, aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte, nos prestigiando nesse feriado, né? Frio, chuva em toda a região. Sem perder tempo, vamos ao Fala Galera. Pensando na abertura de janela de transferências, qual o setor mais carente do atual elenco da Ponte? Gol, zaga, volante, zagueiro, meio campo, ataque de beirada, laterais dos dois lados, meio campo na posição do Elvis, um segundo volante não seria mal, e dois atacantes de velocidade. Seriam, no meu ponto de vista, as necessidades da Ponte. Você faria toda essa movimentação que o Guarani vem fazendo, daria chaves do brinco de ouro para trazer de volta Rodrigo Pastana para o cargo de executivo de futebol? Isso foi um debate que nós tivemos na TV hoje, foi levantado por mim, e eu não faço isso por... Isso é uma questão conceitual, por nenhum profissional. O clube tem que ter o comando, você tem que ter... Eu quero dizer que eu contrataria o Pastana, tá? Já faz tempo. Aliás, ele não deveria nem ter saído. Eu gosto muito do trabalho dele, acho muito competente. Mas realizar um movimento e você entregar as chaves do clube para um executivo de futebol que já teve problema, tendo razão ou não lá atrás, não faria. De jeito nenhum. Agora, a situação ficou tão grave que eu até entendo. Eu até entendo a decisão do clube, mas eu contrataria o Pastana com um limite de autonomia. É assim que eu penso.
Batista. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas tanto a do chopp Tulipa quanto a da cerveja Petra, válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira, tá bom? Repito, promoção valendo só nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem só por R$ 58,90. Sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada para viagem, para você levar para comer em casa. Qualquer informação adicional, faça uso do WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral 788, região central de Campinas, bem perto da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. 17h25 em Campinas. Ouvinte participando conosco. Batista, o Abner foi vendido do Betis para o Lyon. A Ponte ganha alguma coisa? Sim, a Ponte é clube formador e vai, portanto, só não tenho como informar o percentual, porque o percentual é um coeficiente do período que o atleta permaneceu nas categorias de base do time da Macaca. É de 0 a 5%. Acredito, pelo tempo que ele permaneceu, a Ponte deve embolsar aí aproximadamente 2,5%, entre 1,5% a 2,5% da negociação. Lateral esquerdo foi negociado com o Lyon, ele tem 23 anos. O Atlético Paranaense, quando fez a negociação com o Betis, o Atlético manteve 30% dos direitos econômicos. E vai embolsar, no caso do Atlético Paranaense, 13 milhões de reais nessa transação. Lá no Betis, lateral esquerdo acumulou 39 partidas. Quando o Atlético negociou o Abner com o Betis, o Atlético embolsou 38,8 milhões. 38 milhões e 800 foi o que pegou o Atlético e agora vai pegar mais 13 milhões. Então veja só quanto é que rendeu o Abner. E o Abner, ele saiu da Ponte porque o Atlético Paranaense quebrou a cláusula de rescisão. 10 milhões de reais na oportunidade. A Ponte não pôde fazer absolutamente nada, porque essa é a lei, Tava lá, talvez o que a Ponte deveria ter feito antes era ter rompido o contrato
e ter feito um novo contrato com uma cláusula rescisória com valor muito maior. É o que tem feito aí o Marco Eberlin com várias crias da base do time da Ponte. Tem feito isso. Faz uma extensão de contrato e muda a cláusula rescisória. Mas na época os dirigentes da Ponte não tiveram esse tirocínio de fazer esta alteração no contrato. Então ficou um valor que não é um valor ruim, convenhamos, né? A Ponte não é, no mercado, uma grande negociadora. A Ponte negociou vários jogadores, como o Luiz Fabiano, que saiu para o Rennes da França, o Washington, o Mega Massa. Fez várias negociações, inclusive agora, recentemente. Felipinho foi uma grande negociação que a Ponte fez com o próprio Atlético Paranaense. A Ponte pegou 10 milhões e meio de reais. Negociou agora, recentemente, o DG, zagueiro, por 12 milhões de reais com o Red Bull Bragantino. O Marco Eberlin é um grande negociador, porque na época que negociou o Luiz Fabiano, que foi a maior negociação da história, 5 milhões de dólares, era o Marco Eberlin que era o diretor de futebol e comandou as negociações. E aí o tempo passou, né? Ele ficou ausente da Ponte bastante tempo, voltou agora como presidente e como presidente já conduziu aí vários negócios que renderam um bom dinheiro para o time da Macaca. Mas todos esses valores, em comparação com negociações feitas pelos grandes times, são valores realmente baixos, né? É o caso que aconteceu com o Emerson Real. A Ponte negociou o Emerson Real com o Atlético Mineiro, 1,5 milhão de dólares. E o Atlético Mineiro negociou o jogador por 53 milhões de reais na oportunidade. A Ponte negociou por 7 milhões aproximadamente no câmbio daquela época. E o Atlético Mineiro utilizou o jogador e fez uma negociação. Aliás, foi o Emerson Royal foi para o Betis também, né? Salvo engano, foi para o Betis também, na oportunidade que ele foi negociado. Então, a Ponte tem feito boas negociações ultimamente. E no caso, vai pegar aí, para ser mais direto na resposta, vai pegar aí mais algum dinheiro nessa negociação. Já pegou 10 milhões lá atrás e vai pegar mais algum dinheiro agora na negociação, na ida do Abner, do Betis, né, que está indo para o Lyon da França. 17h31 em Campinas. Informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino está chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga na sexta-feira, 19h, pega o Mirassol no estádio Moisés Zucarelli e volta a jogar em casa, né? Depois de 2 partidas fora do Majestoso, 2 empates no derby contra o Guarani também lá em Itajaí contra o Brusque, a Ponte Preta voltando a jogar em casa. Dentro de casa, a Ponte tem uma boa campanha, principalmente após a chegada do técnico Nelsinho Batista. A venda de ingressos online já começou. Nas bilheterias, a venda acontece na quinta-feira, a partir das 11 da manhã, e os preços variam entre R$20 e R$100. Então, a partir de quinta-feira às 11, na sexta-feira também, a venda de ingressos nas bilheterias do estádio Moisés Zucarelli. Técnico Nelsinho Batista, mais uma vez, vai precisar mudar o time, né? Não vai contar com o Dodô, suspenso com 3 cartões amarelos, mas em contrapartida vai ter a volta ou as voltas do Pedro Rocha e também do Igor Inocêncio, que não jogaram contra o Brusque. Mas quem falou nessa expectativa para o próximo jogo e também da campanha da Ponte até aqui é o atacante Gé, artilheiro da Ponte Preta na Série B com 4 gols. Ele comemora a afirmação e diz que já está totalmente ultrapassado aquele problema da negociação frustrada com o Santos. O foco dele é a Ponte Preta. Vamos ouvir as palavras do artilheiro Gé. Acho que começo muito
turbulência, né, que teve lá os negócios sobre o Santos. Eu acho que deixei passar, acho que procurei focar aqui na Ponte. Eu acho que trabalhando muito na semana vai acontecendo naturalmente como está acontecendo. Vim fazendo, acho que boas partidas para poder sair no gol e poder estar ajudando a equipe. Somente relembrando, né, Batista? Claro que o torcedor da Ponte Preta se lembra disso. Depois de uma boa participação no Campeonato Paulista, surgiu a possibilidade de uma saída, de uma transferência do Gé para o Santos. Essa transferência acabou não acontecendo, ele ficou bastante chateado, teve um certo desentendimento lá com o técnico João Brigatti, mas agora está tudo resolvido, o Gé está novamente focado, né? Além de ser um artilheiro, é um jogador que briga bastante, é muito importante também taticamente no sistema ofensivo ponte-pretano. E o Gé fala exatamente também sobre a questão casa, né? Sobre o fato de jogar em casa, os bons resultados que a Ponte Preta tem conquistado dentro do Moisés Zuccarelli. Exatamente se fia nisso também para voltar a vencer na partida da próxima sexta-feira contra o Mirassol. Acho que aqui dentro de casa nós temos uma força maior, né? Porque estamos diante do nosso torcedor. Isso conta muito. Acho que vemos de três vitórias dentro de casa. Vemos de 3 resultados aí sem perder no campeonato. Acho que isso é muito importante. Dentro de casa acho que nós temos um apoio bastante alto da nossa torcida. Acho que nós ficamos mais à vontade. E é isso, é aproveitar que nós temos três jogos aí sem perder, aproveitar esse momento para poder buscar os 3 pontos agora diante do Mirassol. Falei sobre as voltas do Pedro Rocha e também do Igor Inocêncio, né, que cumpriram suspensão automática lá contra o Brusque, mas a Ponte também tem uma volta importante, né, do zagueiro Luiz Saquim. Ele que é titular da seleção boliviana, capitão da seleção da Bolívia na disputa da Copa América. Então, durante o período de preparação para a Copa América e da disputa da Copa América, ele esteve fora e agora pode voltar ao time pela primeira vez sob o comando do técnico Nelsinho Batista. Então tá aí uma disputa do Hakim, que pode, ou quer pelo menos, uma vaguinha ali na zaga, que tá muito bem servida. O Matheus Silva e o Sérgio Rafael deram liga, estão jogando bem, mas claro, a experiência e a qualidade do Luiz Hakim pode colocar um ponto de interrogação aí na cabeça do técnico Nelsinho Batista. Quem também falou foi o outro atacante, Matheus Regis. Ele inclusive fez gol, né, na partida contra o Brusque, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O Matheus Regis diz que a equipe tem meta de pontuação a ser batida, e isso passa exatamente por um bom resultado na sexta-feira. O professor Nelson vem conversado com nós, que é sempre bom pontuar, né? Principalmente fora de casa, e nós fazer nosso dever em casa. Temos uma meta sim, e espero cumpri-los, e a gente brigar lá na parte de cima da tabela e conseguir o tão sonhado acesso. E essa disputa, hein, pelo sistema ofensivo da Ponte Preta? Tem o Gé, tem Matheus Regis, tem o próprio Iago Dias, o Dodô também auxilia bastante o sistema ofensivo, ou seja, são jogadores de qualidade. Segundo o Matheus Regis, é muito bom ter esses jogadores nessa disputa sadia por uma vaga no ataque ponte-pretano. A gente vem conversando bastante, a gente vem trabalhando forte durante a semana. Creio que é uma disputa sadia entre nós, são jogadores de alta qualidade, né? O Gé, o Dodô, o Iago, que vem entrando aí, vem ajudando. E espero que a gente possa ajudar a Ponte da melhor maneira. Palavras, portanto, do Matheus Regis. Ponte Preta em campo na próxima sexta-feira, 19h, contra a equipe do Mirassol. Batista. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica para você.
visite a unidade de Campinas, a Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça o orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 3776-2400. 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Estamos acompanhando aqui a Eurocopa. A Espanha está ganhando da França, vai se classificando. Placar de 2-1. Está faltando para terminar o tempo regulamentar 9 minutos, 8 minutos e meio para terminar o segundo tempo. Então, tá dando Espanha, vai se classificando aí a Espanha. Tá tirando a França da Eurocopa. Ô, CH, vamos analisar aqui. Eu tenho informação de que a Ponte já contratou, provavelmente deve anunciar amanhã, quando abre a janela de transferências, contratou um lateral. Esse lateral provavelmente deve ser lateral direito. Eu não consegui apurar se é direito ou esquerdo, mas o lateral já está contratado. Então significa que a Ponte já contratou o primeiro reforço e só contratará mais algum jogador se for algum jogador que tenha condição de fazer a diferença, chegar e jogar. Do contrário, a Ponte não contratará. Não vai contratar só, apenas e tão somente para inchar o elenco. Isso não. A Ponte não vai fazer. A janela abre amanhã e vai fechar só no dia 2 de setembro. Então, é uma janela relativamente longa. E no decorrer do período, provavelmente, a Ponte contratará mais jogadores. Por enquanto, contratação apenas um, CH. É pouco, né, Batista? É pouco. Eu acho que o raciocínio está correto, mas é pouco. A Ponte precisa de 2 laterais, pelo menos. Eu estou falando para agora, não para setembro. Em setembro, se você quiser um pouco mais à frente reforçar os times, pode ser que não dê mais tempo, né? E também pode ser despiste, né? A Ponte, ela trabalha em silêncio. Quando você pensa que não vai acontecer nada, de repente surgem 2, 3 jogadores. Então a gente tem que aguardar a necessidade. Agora, também precisa ver se a Ponte tem dinheiro, né, para contratar. Eu também gostaria de andar num carro último tipo, alemão, e não há condição, né? Então, depende muito da situação financeira da Ponte, que eu desconheço qual seja nesse momento. A necessidade é técnica. Agora, resta saber se a Ponte tem condição de fazer reforço, de ir às compras. Bom, se contratou um lateral, já é um bom começo, mas precisa de um substituto para o Elvis, de mais atacantes, mais um segundo volante, isso tudo dentro do meu entender. De qualquer maneira, vamos aguardar os próximos passos da Ponte. Eu acho que até o Nelsinho está ainda conhecendo o grupo, não é? Então, eu acho que essa tranquilidade, porque agora está todo mundo correndo, né? Todo mundo desesperado, principalmente aqueles times que precisam efetivamente de reforço para ontem, né? A Ponte também não está numa situação, vamos combinar aqui, muito confortável, né? Eu estava vendo aqui a classificação, Batista, está tudo muito apertado, né? O Amazonas, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 1 ponto menos que a Ponte. Com 17 tem no campeonato. Chape, Ponte, Botafogo, Paysandu. E com 19 pontos, Mirassol e Ceará. Considerando que o Coritiba, que é o 9º, tem 9. E o líder tem 25. Está muito achatada essa situação, né? Isso significa que todo mundo nessa faixa aqui está correndo o risco de entrar na zona do rebaixamento, mas também não está errado afirmar que
numa sequência de 2, 3 vitórias, pode ir lá para cima. Então, tudo isso tem que ser equacionado pela diretoria, o tamanho ou não do esforço, para ir às compras ou não. Qualquer compra assertiva agora pode significar uma subida de prateleira do time no campeonato. Agora, precisa ter possibilidade, né? Falar é muito fácil da onde eu estou, que precisa, tem que contratar, a torcida pede aí todo dia. Todo dia tem que contratar, tem que ir às compras, porque esse não dá, aquele não tem condição, mas pelo que a gente tem de informação, nós estamos em julho, não é? Restam agosto, setembro, outubro e novembro, 4 meses para terminar o campeonato. E a Ponte fora de campo está organizada financeiramente falando. Não tem notícia de atraso de salário, a casa está arrumada, então precisa pensar muito bem nesse próximo passo, né? De não meter a corda no pescoço e arruinar aquilo que está controlado. Eu sei que a torcida quer mais. E eu até acho que pelo campeonato, muito equilibrado, tecnicamente muito discutível, é possível dar um passo a mais, tentar arriscar e reforçar um pouco mais, mas é complicado. Dinheiro nesse campeonato, pelo menos para mim, não está significando força técnica. A gente pode citar aqui, quer ver? Para não deixar escapar nenhum, eu já começo pelo Ceará, não é? Que é apenas o 11º colocado no campeonato. Sport é o 4º. Goiás é o 8º. Estou falando de investimento. O Sport está lá em cima, 4 já falei. O Santos é o líder. Isso aí é caçar para cantada. Não é? Outro time que investiu para caramba foi o Coritiba, o Goiás já falei. Então, investimento, gasto, contratação nesse campeonato, pelo menos até agora, depois de 14 rodadas, não está significando sucesso técnico e também não está sendo transformado em pontuação. Campeonato muito equilibrado. Então, que com bastante cuidado, há necessidade. O ideal seria contratar, mas eu não sei, eu desconheço se a Ponte tenha condição financeira para fazer, Batista. E com relação a essa questão, né? Por exemplo, o América é apenas o 5º time mais valorizado da Série B, mas vem fazendo uma grande campanha. O Santos é o mais valorizado, 191 milhões. Coritiba é o 2º, 132 milhões. Ceará, o 3º, 104 milhões. Sport, o 4º, 98 milhões. América, 94 milhões. Goiás, 87 milhões. Avaí, 78 milhões. Guarani é o 8º, 71 milhões. Mirassol, 9º, 61 milhões. 10º CRB, 50 milhões. 11º Vila Nova, 50 milhões. 12º Botafogo de Ribeirão Preto, 48 milhões. 13º Novo Horizontino, também 48 milhões. 14º Ponte Preta, 47 milhões. 15º Operário, 44 milhões. 16º Paysandu, 43 milhões. 17º Chapecoense, 42 milhões. 18º Amazonas, 40 milhões. 19º Ituano, 40 milhões. E em 20º o Brusque, 28 milhões. São os 20 times, valor de elenco, de acordo com o Transfer Marketing, que é um site especializado, é um site que acompanha e lá é destinado, portanto, né, o ranking dos valores de cada time, investimento, com relação ao valor de cada jogador contratado e que também já pertencia ou pertence ao elenco. Veja só. Oi. Um aspecto importante. Se investimento alto não significa G4,
O pouco investimento significa estar na parte de baixo. Se você pegar os 6 menores investimentos, você vai perceber que está todo mundo nadando aí para sobreviver no Z4. Daqueles que menos investiram, a surpresa é o Vila Nova. Eu imaginei que o Vila Nova tivesse investido mais. Pela lista que você passou aí, o Vila Nova está entre os que menos investiu e está no G4. Vila Nova é 11º, 50 milhões. Está entre aqueles que menos investiram. Você tem razão, porque o Brusque, por exemplo, é o que menos investiu, junto com o Ituano e junto com o CRB. Mas não é verdadeiro quando se trata do Guarani. Guarani é o 8º que mais investiu em contratações e é o último colocado na classificação. Então não bate o investimento que o Guarani fez com a colocação que ele tem na tábua de classificação. Claro que esses números que eu passei aqui é antes da janela de transferência, até porque a janela vai ser aberta amanhã. Esses valores, eles podem se modificar, porque vários jogadores serão dispensados e vários outros serão contratados. Então, a surpresa agradável é o América, que não está entre os 5 que mais investiram, mas vem fazendo uma campanha não só de acesso, mas como disputa de título. O time do América só é segundo colocado, está perdendo para o Santos, exatamente no critério de desempate. O Santos tem 8 vitórias e o América tem 7, mas ambos têm 25 pontos. Os dois estão, portanto, com a mesma pontuação. E aí você pega o Mirassol. O Mirassol joga hoje, partida marcada para as 9 da noite, pega o CRB. Se o Mirassol, que também não fez um grande investimento, vencer, o jogo é lá no José Maria de Campos Baia, em Mirassol. Tem grande possibilidade de vencer, né? Tem feito bons jogos o Mirassol em casa. Ele tem 19. Vencendo, ele vai para 22. O 5º colocado, aliás, o 4º colocado, que é o Sport, tem 23, que é a mesma pontuação do Avaí, que também tem 23, mas pelo critério de desempate, ele está fora do G4. Então, se o Mirassol vencer a partida de hoje, ele encosta no G4. Então, não fez um grande investimento, mas está fazendo, portanto, aí uma campanha, digamos, muito boa, né, para as pretensões do Mirassol. O Mirassol, estou dando uma olhada aqui, ele é o 9º. Ele investiu menos do que o Guarani. O Guarani é o 8º, investiu 71 milhões e o Mirassol investiu 65 milhões. Só que a campanha do Mirassol é muito melhor do que a campanha do Guarani. Bem, são 17 horas e 51 minutos em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. É o Léo de Campinas, tudo bom? Batista, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o Guarani não aproveita e adianta uma parte do valor do Richard Rios com o Palmeiras para fazer boas contratações agora na janela e salvar o ano, do que esperar ele ser vendido, fechar a janela e aí esse dinheiro não servir para praticamente nada para salvar a temporada? Aí esse dinheiro só vai conseguir ser usado na Série C. Não tem mais lógica adiantar o dinheiro e salvar a temporada do Guarani para garantir o faturamento do ano que vem? Um abraço, bom serviço para vocês aí, parabéns pelo programa. Abraço, muito obrigado, Léo. Aí são 3 situações, né? Primeiro, o jogador ainda não foi vendido, tem que saber qual é o valor real. O Guarani tem 13,5% dos direitos econômicos do Richard Rios. Tem que saber qual é o valor. A multa rescisória dele é de 30 milhões de euros. Tem que ver se vai quebrar a cláusula, né? Ou então vai ser feito aí uma negociação. Não se tem o valor exato. Então, como é que você vai negociar?
em cima de um valor inexato. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Guarani pode querer. Agora, o Palmeiras vai querer? Tem que ver essa situação, né? O Guarani teria que negociar com o Palmeiras e o Palmeiras teria que ter uma boa vontade de adiantar esse dinheiro para o Guarani, nem tendo ainda feito a negociação, a venda do Richard Rios. Terceiro ponto, para completar o raciocínio. Mesmo tendo dinheiro, não é segurança de que o Guarani vai contratar um jogador de alto nível. Porque o Guarani vive uma situação terrível na classificação do campeonato. Vai contratar um jogador de Série A que está encostado, que não está sendo aproveitado num grande time do futebol do Brasil. Tem dinheiro, pegou o dinheiro do Richard Rios e está no mercado para contratar. O jogador vai vir para o Guarani para disputar a Série B e na situação que está o Guarani tendo o risco de rebaixamento, não vem. Nem o empresário dele vai permitir que ele venha. Prefere deixar ele encostado lá no time, ficando no banco, não sendo aproveitado, muitas vezes nem sendo relacionado, do que vir disputar a Série B, correndo o risco de um rebaixamento. Então, mesmo com o dinheiro, não tem condição de comprar, né, um jogador, porque o cara não vem. É mais ou menos uma reportagem que eu vi que acontece na Venezuela, que vive uma situação horrorosa. E aí a reportagem estava entrevistando uma mulher que o marido dela trabalhava no exterior. Então o problema não era o dinheiro, porque ele mandava o dinheiro, ele trabalhava no exterior e mandava o dinheiro para ela, que morava com a família na Venezuela. E o repórter, inclusive, acompanhou. Ela pegou uma fila imensa de manhã para comprar 2 pãezinhos. Depois pegou uma outra fila imensa para comprar racionado, 2 batatas, 2 tomates e uma cebola. Uma fila onde ela ficou 2 horas na fila para comprar. E ela pegou e falou isso para o repórter. Falou, o dinheiro não é problema, eu tenho dinheiro. Diferente da imensa maioria da população que está abaixo da linha da miséria. Está o país completamente falido. Aí ela falou, mas no meu caso não, eu tenho dinheiro. O problema é que não tem como comprar, porque a alimentação está toda racionada, porque as principais empresas desapareceram, fugiram do país. Então esse é o grande problema, né? Não basta apenas ter o dinheiro. Então são 3 situações que eu coloquei aí, e usando até uma comparação para que você tenha uma melhor compreensão da minha linha de raciocínio. 17h56, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, demais amigos da mesa, DJ Ale, Jardim Proença, Campinas. Na minha opinião, a Ponte precisa contratar em todos os setores, menos no gol. O gol, simplesmente colocar o Luan no lugar do Pedro Rocha, que na minha opinião, o Luan é mais técnico que o Pedro Rocha e provou isso no último jogo. Troca o goleiro, compra, adquire aí 2 peças em cada setor e vamos, Ponte. Grande abraço, DJ Ale. Abraço, muito obrigado, DJ Ale. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, tudo bem? Flávio. Hoje aqui aproveitando um pouquinho do feriado. Ô, Tchê, me explica uma coisa. Me fala aí, como é que é esse negócio de investir os 71 milhões... O Guarani, 70 milhões, aonde que o Guarani investiu? Compra de jogadores, é isso? Não entendi. Até se tu puderes me ajudar com relação a isso aí, para eu poder entender um pouquinho essa coisa, eu te agradeço, porque time que está em recuperação judicial, um negócio maravilhoso que paga só um percentual sobre a arrecadação, alguma coisa desse tipo aí, não sei, mas vamos lá. Me explica aí, como que é essa coisa de 71 milhões investido? Ô, Tchê, um abraço pra você. Como fala bonito, né? O morador não, né? Quem nasceu no Rio Grande do Sul, gaúcho, fala o português escorreito. Então é gostoso de ouvir o gaúcho falando, porque ele realmente não fala nenhuma frase se a colocação estiver correta, de acordo
com os verbos, com as preposições, as colocações, todas elas são realizadas numa linha de raciocínio onde obedece todas as concordâncias da língua pátria, da língua mãe. Parabéns. Olha, não é investimento, né? Não é que o Guarani contratou 71 milhões. É o que vale o elenco do Guarani. Então é feito um levantamento de quanto vale cada jogador. Então, pegando o elenco inteiro do Guarani, vale 71 milhões. Então é isso que faz esse transfer market. É um levantamento do valor de mercado que vale cada jogador. É claro, evidente, né, que não é um investimento, porque se o Guarani tivesse feito um investimento de 71 milhões, o elenco do Guarani valeria muito mais do que os 71 milhões. Ele já tinha aí vários jogadores. Aí contrata mais 71 milhões, aí o valor do elenco do Guarani iria para mais de 200 milhões. Então não é investimento, e sim o que vale o elenco do Guarani. Mais um ouvinte. Boa noite, meus amigos. Ouço todas as suas programações esportivas. Detalhes dos jogos eu vejo pela TV, mas ouço os gols pela Bandeirantes no ato do gol. O Tigrão é fora de série. Ouço os comentários dele antes dos jogos e bate tudo que ele fala. Parabéns a essa equipe, assinado Paulo. Beleza, Paulo. Ele tem mais um complemento aqui, né? Mas, enfim, o texto fica muito longo. Então, já está atendido aqui o Paulo. Um abraço, muito obrigado. Muito boa noite, Batista e CH. O Guarani tem postado sobre jogadores que estão chegando, como agora à tarde, jogador Matheus Salustiano. Como torcedor, fui criticar a diretoria na postagem, criticar a postura do presidente que contratou o maior staff que esse clube já teve e que todos esses profissionais jogaram o Guarani na lanterna da Série B. E o que fazem os diretores bugrinos? Resolve os problemas internos? Não. Melhoram as contratações? Não. Colocam metas para esse elenco? Não. Escutam a imprensa ou seu torcedor? Não. Dão foco para apagar postagens na internet. Esse é o trabalho dessa diretoria, que exala incompetência. É revoltante. Ouvinte Ricardo. Abraço para você, Ricardo. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde. A Ponte precisa de um zagueiro canhoto. 2 laterais, 1 de cada lado. 2 volantes que saibam sair jogando e chute também a gol. 1 meia bom. 2 atacantes, 1 de beirada e 1 de área. Eu vou fazer aqui uma proposta para você, Carlos. Me mande nomes. Você está relacionando, você fez aqui um levantamento das posições. É claro que você não é profissional, né? Você não é profissional da área. E, portanto, se não quiser atender o meu chamado também, não tem nenhum problema. Eu apenas, porque há naturalmente uma dificuldade imensa de contratação no mercado. Então, vamos lá. A Ponte tem que contratar um zagueiro canhoto, certo? Qual o nome? Você tem um nome para sugerir? 2 laterais, 1 de cada lado. Você tem nomes para sugerir? 2 volantes. Você tem nomes para sugerir? 1 meia bom. Tem algum nome no mercado que você está vendo aí e tal, que você possa sugerir? 2 atacantes
e sendo um de beirada e um de área. Você tem aí nomes no mercado para sugerir para a Ponte dentro dos patamares salariais que a Ponte pode pagar. Veja, Léo Gamalho. A Ponte tinha o interesse na contratação do Léo Gamalho. Ou tinha o interesse, ou foi especulado que a Ponte tinha interesse. Léo Gamalho não se encaixa no orçamento da Ponte. E olha que eu estou falando do Léo Gamalho, hein? Nada de excepcional. Não é atleta de primeiro nível. Estava aí na Série A, mas não estava sendo aproveitado pela equipe do Vitória. Ou seja, está sem mercado na Série A. O mercado dele é na Série B. Só que o cara ganha um salário astronômico para os padrões daquilo que a Ponte tem condição de contratar. Então, realmente, falar é fácil. Difícil é realizar. E o assunto aqui está quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu. Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h05, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais, sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora, novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando que ontem, segunda-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, noite dos visitantes, jogando em Manaus, o Vila Nova ganhou do Amazonas pelo placar de 2-1. Na ressacada, vitória do Novo Horizontino sobre o Avaí pelo placar de 1-0. Hoje, o encerramento da rodada, 9 da noite, jogam Mirassol diante da equipe do CRB. Lembrando que os times de Campinas voltam a campo na sexta-feira, Ponte Preta, 7 da noite, para pegar o Mirassol, e o Guarani joga no sábado, 3h30, fora de casa, contra esse mesmo Novo Horizontino. Hoje, pela Copa América, 9 da noite, vamos conhecer o primeiro finalista da competição. Tem Argentina e Canadá. Na outra semifinal, amanhã, 9 da noite, também no horário de Brasília, tem Uruguai e Colômbia. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h10. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 É da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato, e o Glauco Sato, que é o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h12, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo Band aí? Batista, quanto a enquete do programa do Pastano, se daria chave ou não para ele do brinco organizar, seria como o CH frisou, né?
Tem que ter limites, tudo, né? Porque não é só o Pastana vai resolver todos os problemas do Guarani. Se fosse isso, seria bom. Mas ele vai ser mais uma peça, né? Desse bolo tanto que o Guarani tá. Eu acho que tem que ser tudo um conjunto, né? Como o CH disse, ele não vai resolver todos os problemas, então tem que ser um conjunto. Silvio Sumaré, abraço. Abraço, Silvio. Olha a Inter de Limeira, tá dizendo aqui o nosso ouvinte Carmo Machado. Tem um meia, o nome dele é Albano. Eu acho que cairia com uma luva nesse time da Ponte Preta. O que vocês acham? Olha, não sei se você vai ver o meu comentário, mas a seleção continua convocando esses caras que jogam fora do Brasil. A seleção vai continuar na mesma M. 3 pontinhos. Ô, Carmo Machado, tá lido aí, né, o seu comentário, falando a respeito do Albano da Inter e também sobre opinião sobre a seleção brasileira. Diz aqui o ouvinte De Luca, o Zen. Batista está correto. Pastana tem que ter a chave mesmo, pois lá não tem ninguém competente. Abraço para você, De Luca, o Zen, ouvindo a Bandeirantes. Muito obrigado aí pela audiência. Já que o presidente Marconato teve coragem de afirmar que não entende de futebol, que contrate alguém que entende. Sérgio de Valinhos. Sérgio Pozuto. Abraço para você, Sérgio. Muito obrigado aí pela sua audiência. Boa tarde, Batista, em mesa de comentarista. Acho que a Ponte Preta vai contratar com muita prudência. Todos concordam que o time precisa de 2 laterais direito, um volante, tipo xerifão, um meia bom e mais atacante de beirada. E se o Novaes voltar bem, o time já volta muito melhor. Setembro é outra história. Paulo Kikuchi. Ô, Paulo Kikuchi. Abraço para você, muito obrigado, Paulo Kikuchi, que é o japonês corneteiro das cadeiras vitalícias do estádio Moisés Lucarelli. Abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. E eu tenho mais um recado para você. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis, né? E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. E escolha a oficina de sua confiança. E as peças você vai encontrar na Rocha Autopeças. Tem tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas. E uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 18h17. Continue mandando as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós.
manda joinha aqui pra gente. Muito obrigado pela sua audiência. Você também que está nos aplicativos. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, informações do Guarani. E o Bugre confirmou hoje as duas contratações que a gente já havia divulgado na semana passada, né? Foram oficializados hoje o Pacheco, lateral direito, ele que tem 33 anos, estava no Operário, onde foi semifinalista do Campeonato Paranaense e também lá começou a Série B. Ele nasceu em Campinas, iniciou a carreira no Novo Horizontino, passagens também por Bragantino, Criciúma e Ituano, onde foi campeão da Série C. Então, portanto, o Pacheco, também anunciado hoje, Matheus Salustiano, zagueiro, 31 anos, começou a Série B pelo Brusque, além do Vitória, onde foi revelado. O Salustiano também jogou no Goiás, Ferroviária, São Caetano e São Bernardo, onde fez 64 jogos nos 2 últimos anos. Eles se juntam àqueles jogadores que já haviam sido confirmados, né, Batista, como reforços do Guarani nesta janela de transferências que se abre amanhã. Além deles, o Guarani já havia confirmado a contratação do volante Gabriel Bispo, também do atacante Daniel dos Anjos e do zagueiro René Santos. Os 5 já devem estar à disposição do Pintado para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino fora de casa, na sequência da Série B. Guarani já sabe, né? A gente já sabe, tá nessa situação complicada, lanterna da competição, 10 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, precisa reagir urgentemente. O time que demitiu o Toninho Cecílio ontem e negocia a contratação do Rodrigo Pastana para o cargo de executivo de futebol, né? Pastana que teve sucesso nas vezes que trabalhou no Guarani, tem 2 passagens pelo Brinco, deixou o clube em 2023, pode voltar aí ser o novo homem forte do futebol bugrino para a sequência da temporada. Dentro deste processo de reformulação, Guarani mudando dentro e fora de campo. Já não tem mais o Chay, que deverá acertar com o CRB, e outros jogadores vão ser liberados aí nesta janela de transferências para tentar fazer um chacoalhão, né? Precisa de uma reviravolta completa o Guarani, a média de pontos do time no campeonato é muito baixa e o rendimento é muito ruim, né? O Guarani não vence há 10 rodadas. Tem apenas uma vitória no campeonato, que foi aquela conquistada contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Portanto, o Guarani mexendo, contratando jogadores dentro desta janela de transferências em busca da reação dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar, além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18 horas e 21 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço para você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Estamos aqui hoje, dia 9/7, né? Tá indo embora aí. Já adentramos, o ano tá indo embora. Já adentramos ao segundo semestre do ano de 2024 e rapidamente aqui para o Fala Galera. Pensando na janela de transferências, na abertura dela, qual o setor mais carente do atual elenco da Ponte
e que mais necessita de reforços? Gol, zaga, lateral, volante, meio-campo, atacante de beirada ou centroavante? Porra, aqui vou falar para você um negócio, hein? Vou pegar por compartimento. O ataque. Acho que a Ponte precisa de ataque e precisa também de um meio-campo de armação para revezar esse negócio aí com o Elvis, porque com o Dodô é um quebra-galho. E, na verdade, não tem o Dodô conseguido fazer com que o time jogue em torno dele, com que o time tenha uma transição de qualidade quando ele está e o Elvis não está. Você, indo para o Guarani já, hein? Você faria toda essa movimentação que o Guarani vem fazendo, daria, entre aspas, daria as chaves do brinco de ouro para trazer de volta Rodrigo Pastana para o cargo de executivo de futebol? Não, não faria isso, não. Não faria. O Rodrigo Pastana é um bom executivo, na sua última passagem fez um trabalho legal, mas ele não é a solução de todos os problemas. E ele não foi eleito para cargo executivo nenhum no Guarani. Então, se ele for contratado como funcionário, ele, como os outros executivos de futebol que vieram e não deram certo, ele tem que dar resultado e justificar a sua permanência no cargo, com resultados e com um bom trabalho. Nada desse negócio de dar chave, isso daí para mim é transferir responsabilidade, é lavar as mãos num momento em que o clube está aí mergulhado numa crise muito grande, tecnicamente falando, e na última colocação, na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, nada de dar a chave. Ele tem que, inclusive, se reportar ao CA e tem que dar satisfação de todos os seus atos, de tudo que ele vai fazer. E ele tem que, inclusive, dialogar com o CA, com a diretoria. Ele não é dono do Guarani, nunca vai ser, e que ele tenha muito boa sorte em sendo realmente confirmado para o cargo, mas trabalhando conjuntamente, junto com um colegiado e mostrando qual é o seu planejamento. E, dentro desse planejamento, obtendo o apoio, obtendo o consentimento, obtendo a anuência da diretoria do Guarani, e aí, com essa anuência, executando o planejamento e mostrando resultados. Fora isso, fica tudo errado, fica tudo em descompasso, e não é esse o caminho. O Pastana tem que vir para ajudar, contribuir, ser remunerado por isso, e nada mais do que isso, mas tendo hierarquia. O clube, se não fizer com que prevaleça a hierarquia e que ela não seja respeitada, pode perder aí sim, de vez, todo o comando, pode perder de vez a mão, e aí pode, de uma vez por todas, ir ribanceira abaixo, sem ter como se recuperar. São 18 horas e 26 minutos em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. É mais um recado para você. Você já experimentou as linguiças Seara? É uma delícia, viu? São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. As linguiças Seara são deliciosas, práticas e ótimas para o acompanhamento de refeições diárias ou para aquele churrasco sensacional. Podem ser preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste,
ali bem na divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. 18h27, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos. Aqui é Fábio Bugrino. Eu escuto muita crítica, né? As contratações do Guarani, a diretoria. Primeiro que o Guarani não tem dinheiro. Hoje o futebol é dinheiro. Então não foi essa diretoria que deixou o Guarani sem dinheiro. Foi inúmeros processos aí que o Guarani tomou. Diretorias anteriores, má gestão. Ia xingar aqui a M da Justiça Brasileira, que jogou um monte de processo nas costas do Guarani, com ex-jogadores que nem estouram a camisa, e o Guarani perde todos os processos, aí vai endividando, aí não tem como contratar mesmo, né? Outra coisa, sócio torcedor, pô, se cada um pagasse 50 por mês, se fosse 20 mil sócios torcedores, que não é nada lá essas coisas, daria 1 milhão de receita, tá? Aí daria para contratar jogador bom. Então, vamos pensar, sair um pouco fora da caixinha aí, todo mundo, torcida, imprensa, e ser justo, né? Abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Vamos lá, CH, comentando o Guarani Bugre, que tem o Novo Horizontino. Partida marcada lá para Novo Horizonte no sábado, às 15h30. E ainda a respeito desse assunto, Rodrigo Pastana, tem uma situação aí, né? Até o Tigrão falou, tem a hierarquia, tem que observar a hierarquia, tem que se reportar ao CA. Mas acontece que o Guarani tem o Danilo Silva, que é superintendente. Então, o Rodrigo Pastana, caso seja efetivamente contratado, ele terá que se reportar ao Danilo Silva e não ao CA ou ao presidente, porque é o chefe da pasta, correto? Danilo Silva é o chefe, é o diretor da pasta, então ele é o superintendente. Rodrigo Pastana estará abaixo dele como diretor executivo. E o Rodrigo Pastana vai se submeter a essa hierarquia? Ele é um cara que gosta de trabalhar tomando conta de tudo, né? Ele é um cara muito, nesse aspecto, ele é um cara centralizador. Então, como é que ele vai se reportar ao Danilo Silva, que é o chefe da pasta, sendo que ele gosta de tomar as providências? Por exemplo, eu recebi uma informação de que o Rodrigo Pastana, caso dê negócio com o Guarani, ainda está negociando, mas ele gostaria de trocar o técnico. Não gostaria de continuar com o Pintado. Pintado contratado recentemente, não ganhou nenhuma partida, vem aí inclusive com derrota diante do Sport, empate no derby, e o Rodrigo Pastana, a ideia dele é uma outra. Então, como é que vai conciliar tudo isso aí e também a sua opinião sobre o jogo contra o Novo Horizontino, hein, CH? Bom, à distância eu não conheço o organograma do Guarani. A informação que eu tenho é que o Danilo, circunstancialmente, foi galgado nessa posição de superintendente. Não acredito que o Pastana vá se delegar ao Danilo. Pode até acontecer, mas em termos de experiência e também, até por qualidade de trabalho, desculpe, eu conheço muito pouco o trabalho do Danilo, isso não deve acontecer. De qualquer maneira, se tratando de Guarani, caso isso aconteça, eu não vou estranhar, mas eu duvido que o Pastana aceite isso, não é? E foi justamente o que eu comentei na abertura desse programa e quando você me perguntou nos donos da bola hoje. Eu não entrego a chave para nenhum executivo, se eu sou o presidente. Nenhum. Ele tem que reportar, ele tem que dar satisfação e trabalhar em conjunto. Total autonomia, isso no futebol não é bom. E eu tenho 30 exemplos aqui para dar.
Como você me perguntou, eu vou ser muito objetivo sobre o jogo do Guarani, e essa troca de treinador também, eu também não vou estar surpreso se trocar de novo, tá? Não deveria trocar. Porque o problema do Guarani não é o treinador, o problema é o elenco, que é muito mal montado. E vamos ver também se esse movimento do Guarani no mercado vai realmente reforçar o time. Porque trazer jogador todo mundo traz. Eu quero ver chegar para resolver o problema. E me parece a distância, os 5 jogadores que foram escolhidos pelo Guarani, eu teria ido para um outro sentido. Mas vamos deixar os caras chegarem e desejar boa sorte a todos. Sobre a partida fora de casa contra o Novo Horizontino, é um problema gigantesco para o Guarani. Hoje a diferença técnica ela é significativa. O Novo Horizontino tem um time mais arrumado que o Guarani. O Guarani, além dos problemas técnicos, tem esse problema de... É um time amedrontado, um time que não assume a responsabilidade. É um time que não consegue entregar mais do que ele está entregando. O Guarani é um time que tem 6 pontos no campeonato. Quando o primeiro fora da zona do rebaixamento tem 16. Tem 10 a mais. E olha que nós estamos na 14ª rodada. Então, eu lamento muito. Qualquer resultado, fora uma derrota do Guarani contra o Novo Horizontino, eu vou estar, de maneira muito feliz, surpreendido. Muito feliz. Porque eu não posso dizer aqui, a não ser que esses 5 jogadores entrem e mostrem a gente algo que a gente desconhece. Pelo que eu analisei, pelas fichas, pelo currículo dos jogadores, eu até acredito que se os zagueiros que foram contratados jogarem já de imediato, tem uma chance de melhorar, mas o futebol é composto de goleiro, parte defensiva, meio campo e ataque, né? Então precisa... E o principal problema do Guarani, além da zaga, é o seu meio campo. E não me parece que o Guarani ainda conseguiu trazer jogadores confiáveis para colocar nesse meio campo. Então, de qualquer maneira, a projeção é de muito pessimismo para o jogo de sábado, Batista. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Está bem pertinho de você. Seja você um profissional ou então um entusiasta. Encontre tudo o que você precisa, uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Chave de impacto intercambiável da Forte G, R$ 349,90. Lavadora de alta pressão da VAP, R$ 379,90. Essas promoções que eu acabei de falar valem até 13 de julho. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes. 18h36, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos.
Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Está chegando uma nova loja do Iga Atacado para você, morador de Campinas. Em breve, no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Biden-Lop. O Iga está contratando. Envie o seu currículo para seleção@iga.com.br para mais de 250 vagas, com muitos benefícios: assistência médica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade e muito mais. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Leandro Boles. Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Argentina e Canadá, semifinal da Copa América. Hoje, 21h, no horário de Brasília. O jogo que será realizado no State Farm Stadium, em Glendoland, nos Estados Unidos. O provável time da Argentina do técnico Lionel Scaloni, com Emiliano Martínez no gol, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Depou, Paredes, McAllister e Messi, Julian Álvares e Di Maria. Já o Canadá do técnico Jesse Marsh, com Cypriel no gol, Johnston, Bombito, Cornelius e Davis, Buchanan, Stalkio, Ismael Kone e Milá, Jonathan David e Tilly Larin. Apita o jogo no estádio argentino entre Canadá e Argentina, no jogo que será realizado nos Estados Unidos. O árbitro Alex Rojas, da Venezuela. 21h, a bola rola, tem Argentina e Canadá. É a Copa América 2024. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h41. A Desktop, empresa que entrega internet e fibra de altíssima qualidade, se orgulha de mostrar a força do interior, tendo sido eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Já ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes e, sendo uma empresa daqui, ela valoriza e apoia o futebol do interior de São Paulo. E é lógico que a Desktop está super junto com os dois gigantes de Campinas, o Guarani e a Ponte Preta e o Guarani, que estão na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para ter uma banda larga de alto nível, com a melhor qualidade, com preço justo também,
você vai escolher a Desktop. Por exemplo, tem planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Repito, planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Escolha a Desktop. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Você também pode acessar desktop.com.br e, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto, é patrocinador oficial do Guarani da Ponte Preta e do Guarani. Boa noite, Batista. Para se iniciar uma melhora na seleção, os patrocinadores não podem escalar o time. Abraço, Eloir Pianca. Mas são os patrocinadores que escalam o time da seleção. Não tenho essa informação. Eu sei que patrocinadores, né? Pode ser até que tenha privilégios em levar clientes para visitar a concentração. Aquele negócio todo estava vendo lá. A seleção brasileira chegou no estádio e veio o ônibus, né, da delegação e um outro ônibus lá, acho que mais 2 ônibus, mais de 40 pessoas são os apadrinhados do presidente da CBF, que com certeza estavam lá fazendo uma boquinha, né? Dá passagem de graça, paga o hotel, paga a alimentação, aí quando tiver a eleição, aí ele vai cobrar aqueles apadrinhados das federações, porque são as federações que votam, que é outro negócio errado também. Não é a federação que tinha que votar. Quem tinha que votar são os clubes. Os clubes é que deveriam votar no presidente, mas são as federações. E até nem sei se continua isso, mas tinha uma época que cada presidente de federação era remunerado pela CBF. E era uma remuneração de R$100 mil. Cada presidente ganhava R$100 mil. E não é para a federação dinheiro, não. É um dinheiro particular, um dinheiro que vai para a conta do presidente da federação. Então, é por isso, né, que acaba se eternizando no poder. Então entra alguém que não tem capacidade, não tem competência, mas tem os apadrinhados, é um cara que tem os seus relacionamentos. Muitas vezes relacionamentos na base da corrupção, e aí acaba se eternizando no poder, né? Então, só vai melhorar se efetivamente, por exemplo, o Reinaldo Carneiro Bastos. Eu o considero um presidente competente. Eu estive lá, fiz uma visita, conheci a federação. A federação funciona como uma empresa, com pessoas gabaritadas, competentes nas suas áreas correspondentes. O almoço que tivemos lá tinha 32 a cúpula diretiva com 32 pessoas que participaram do almoço, todos eles nas suas áreas correspondentes. Mais de 4 mil jogos por ano. E é uma federação rentável. O Campeonato Paulista é um campeonato extremamente rentável. Aliás, é o único do Brasil que é um campeonato rentável para as equipes que disputam a Série A da competição, a Série A1 do Campeonato Paulista. Então, esse é o presidente competente.
Não é ele que deveria ser o presidente da CBF e não um ex-presidente da Federação Baiana, que é um campeonato, com todo respeito, mas um campeonato que não oferece absolutamente nada. Um campeonato horroroso. Não é o presidente da federação que vai ser o presidente da CBF. Vai o ex-presidente da Federação Baiana, que é uma das piores federações do Brasil. Mas conchavos e amizades, etc., acaba chegando lá. Ou então, por exemplo, a Leila Pereira, presidente do clube, vem fazendo uma grande gestão no Palmeiras ou não? Estou errado no que eu estou dizendo? Então, quem deveria ser o presidente da entidade máxima seria a Leila Pereira. Aí sim, você coloca lá uma gestão profissional, uma gestão competente. Com certeza vai fazer a diferença. Agora, se continuar desse jeito que está acontecendo, mas nem daqui 200 anos o Brasil vai ganhar de novo uma Copa. Você pega o jogo do Brasil, não consegue passar pela seleção do Uruguai, com todo respeito ao Uruguai, mas não tem nenhuma comparação com algum time europeu, né? Com alguma seleção europeia. Aí o Brasil vai ter que ganhar de uma seleção europeia para fazer a final da Copa do Mundo. Como? Só se for um milagre, né? Alguém que tem uma vara de condão, bate na cabeça de cada jogador e transforma o time atual no time de 1970. Ou o time de 82 do Tele Santana, que nem conseguiu também ganhar a Copa do Mundo. Mas um abraço para você, Eloir Pianca, grande ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, Batista, aqui é o Emerson, de Valinhos, Ponte Pretano, tudo bem? Batista, antes de mais nada, parabenizar você aí pela indagação aí com o ouvinte a respeito de contratações, né? Na Ponte Preta ou qualquer time aí da Série B, nessa janela, né? Por quê? Que nem a gente tava falando, comentando, né? Não é fácil contratar jogadores nessa janela, porque ou o jogador está encostado lá na Série B, não fez as sete partidas, né? Está encostado. Os da Série A também tem que estar encostado lá na Série A, não está jogando e também não quer vir para a Série B. Ou trazer da Série C, ou da Série D, ou de outros campeonatos inferiores, que é difícil achar jogador com nível para disputar a Série B, ou trazer jogadores de fora. Então não é fácil essa janela para contratar. Então tem que ter um pouquinho de paciência, que nem a Ponte falou aí, tá fazendo, né? Contratar jogador se vir para vestir a camisa. Trazer por trazer não adianta mesmo. Tem que ter paciência, né? Vamos ver se ter muita experiência agora, tranquilidade para contratar o jogador certo, né, Batista? Valeu, é isso aí que eu queria deixar aí. Um abraço aí, fica com Deus. Abraço, fica com Deus, muito obrigado. Só repetindo o que já falei, a Ponte já contratou um lateral. Não tenho ainda o nome, mas essa é, no momento, a única contratação. A Ponte precisa realmente de reforços. Mas, como disse o ouvinte, existe essa dificuldade de mercado. Até com relação à questão financeira também. Qualquer cabeça de bagre aí, o cara quer ganhar 100 conto por mês. Pô, é fácil assim, né? Até eu vou voltar a jogar o torneio da cana, hein? Ganhar 100 por mês. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen, com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais. A Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias
do interior do Brasil. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adapta, o que melhor se adequa à sua rotina e também ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Então visite a Germânica mais próxima ou então acesse para saber mais germanicaveículos.com.br. Bandeirantes. 18h53, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h58. Boa noite, Batista. Se o Fluminense tem mais de 90% de chances de cair com 7 pontos e o Guarani com 6 pontos na Série B, você tem o índice? Sim, índice da UFMG, Departamento de Matemática da Universidade de Minas Gerais. Guarani, 90% de chance de rebaixamento. Ituano, 61,2%. Brusque, 47,6%. Chapecoense, 44,8%. Amazonas, 28,1%. CRB, 23,2%. Ponte Preta, 20,8%. Oitavo, Paysandu, 19,3%. Nono, Botafogo, 15,7%. E em 10º, Ceará, 14%. Entre os 10 que estão com a menor pontuação, estes são os índices de rebaixamento. Portanto, Guarani, 90% de chance de ser rebaixado. 18h59, vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião no programa de hoje. Vamos ao tema 1. Presidente Júlio Casares afirmou que Rames Rodrigues pode ser reintegrado ao elenco do São Paulo após a Copa América. O meia está com a seleção colombiana na disputa da competição continental. Abre aspas. Ele é jogador do São Paulo. Vai se reapresentar após a Copa América. É uma questão técnica. Ele passou por Dorival, Carpini e o Zubeldia. E com nenhum desses técnicos ele se firmou. Mas ele se reapresenta e, se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas, pode ser reintegrado. É uma decisão técnica, fecha aspas. Foi o que disse o presidente Casares. E é o seguinte, o Rames Rodrigues chegou ao São Paulo em julho de 2023. Disputou apenas 22 jogos com 2 gols marcados e 4 assistências até então. Com o Zubeldia, ele fez apenas 1 jogo. Pauta 2. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Lanterna Fluminense tem quase 90% de risco de rebaixamento passadas 15 das 38 rodadas da Série A. Neste momento, a probabilidade da equipe carioca terminar no Z4 o campeonato é de 87,8%. Time de Mano Menezes possui apenas 7 pontos conquistados. O Atlético Goianiense aparece logo atrás com 67% de risco de queda, seguido pelo Corinthians, 57,4%.
Os dois times estão na zona da degola e possuem, respectivamente, 11 e 12 pontos. O Grêmio é o quarto time com mais probabilidade de rebaixamento, 45,3%, apesar de estar com menos pontos que o Corinthians, mas o tricolor gaúcho tem 2 jogos a menos. Lembrando que o Fluminense já fez isso em 2009, foi isso? 2019, quando ele conseguiu uma recuperação impressionante. Ganhou 9 partidas na reta final e conseguiu escapar e até teve aquele jogo lá, né, contra o Coritiba, que quebraram tudo lá, o Coritiba foi rebaixado. Pauta 3. Nesta terça-feira, Vinícius Júnior se manifestou pela primeira vez após a eliminação da seleção brasileira na Copa América no último sábado. O atacante pediu desculpas pelos cartões amarelos que o tiraram da partida contra o Uruguai e prometeu melhorar. Abre aspas, falhei ao tomar 2 cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora, mas desta vez por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras. Acreditem, vem de dentro de casa. Fecha aspas, escreveu o jogador em seu perfil no Instagram. Vinícius Júnior levou 2 cartões amarelos ainda na fase de grupos contra Paraguai e Colômbia e desfalcou a seleção no confronto contra o Uruguai pelas quartas de final da competição, quando o Brasil foi eliminado nos pênaltis. Vamos lá, Tigrão 19-4, qual o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? O último aí do Vinícius Júnior, todas as marcações, todas as assinalações da arbitragem envolvendo o Vinícius Júnior, seja falta a favor, falta contra, lateral a favor, lateral contra, todas, escanteio a favor, escanteio contra, que ele esteja participando e às vezes até ele nem participou, ele reclama assintosamente com os árbitros. E por isso tomou 2 cartões amarelos em 3 partidas, na fase de grupos. E aí desfalcou o Brasil na semifinal. Não jogou absolutamente nada na Copa América, fica praticando dancinha a todo momento. As comemorações do Brasil mostram meninos mimados e milionários e que não jogam absolutamente nada. Mimado Vinícius Júnior, mimado Neymar, que nem estava na Copa América, mimado Rafinha, mimado o Rodrigo, mimado Paquetá e enrolado com um processo gravíssimo envolvendo fabricação de resultados em sites de apostas lá na Inglaterra. Então agora vem e pede desculpa. Desculpa, sabe, eu fiz sem querer, tudo menino mimado e levando o futebol brasileiro para a lata do lixo. Tá bom, mas foi humilde, veio e pediu desculpa. Puxa vida, mas um atacante. E hoje, pelo menos pela pobreza técnica da seleção brasileira, o Vinícius Júnior, com a ausência do Neymar, é o principal expoente técnico. Atacante, cara que sofre falta e que dificilmente faz falta nos adversários. 2 cartões amarelos por reclamação em 3 partidas. E aí vem pedir desculpa, sabe, eu não queria. Conversa de menino mimado, que não teve essa origem, que teve uma origem difícil, uma origem complicada, modesta, mas que depois ficou milionário, que apitar os jogos. O Vinícius Júnior está errado. E ou ele muda o seu comportamento em termos de seleção brasileira, ou ele não vai chegar em lugar nenhum com a amarelinha. Sabem por quê? Porque no Real Madrid ele não faz isso. Porque lá a cuíca ronca. E o Carlo Ancelotti vai dizer, se você continuar assim, você vai para a cerca.
Não adianta você ser candidato a melhor do mundo. Se você continuar com esse comportamento, você vai para o banco. Agora, aqui não tem comando. Então, prevalece o estilo mimado de ser. Não pode isso, não pode aquilo, não encosta em mim que eu não reclamo, a minha canela é de vidro. Eu não estou falando só do Vinícius, não. Eu estou falando do time inteiro. Então, isso aí é lágrima de crocodilo, tá? Essa conversa de vir pedir desculpa porque o time foi eliminado e ele estava fora. Deveria ter sido mais profissional quando tomou cartões bobos e inconsequentes por reclamação de puro comportamento de jogadores mimados, despreparados e que jogam na seleção brasileira como quando estão tomando uma xicrinha de café lá na recepção do hotel 10 estrelas onde eles se concentram. Com aquela naturalidade, toma um cafezinho e sai e não olha para ninguém. Seleção brasileira é coisa mais séria. E eu não estou sentindo isso desses jogadores milionários que têm um comportamento no clube deles na Europa e tem outro comportamento de estrelas mimadas com a gloriosa camisa da seleção brasileira. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião no programa deste feriadão? Sobre a declaração aí do Casares falando do James Rodrigues, eu acho que o presidente do São Paulo está certo. Não é? Ele vai ser reintegrado e se ele tiver uma disposição e um comportamento técnico adequado para poder jogar no São Paulo, ele vai jogar. Nitidamente, o comportamento do jogador na seleção colombiana é um, no São Paulo Futebol Clube é outro. Então, esse negócio de jogar com nome, porque lá no Real Madrid, há 10 anos, porque ele nas Olimpíadas no Brasil jogou pra caramba, foi artilheiro, o que vale é o momento. Passaram 3 treinadores no São Paulo e ele não foi titular em nenhum dos 3 treinadores, ou com nenhum dos 3. Então deve ter algum problema, né? Dizem que ele tem pouca disposição de trabalhar no dia a dia, de treinar. E hoje no futebol moderno, meu irmão, se você não treinar, não se dedicar, fica difícil. E seleção é diferente. Seleção você pouco treina, mais joga. Não é na brasileira. Por causa do calendário, os caras vão lá 15, 20 dias antes da competição, no caso a Copa América, se reúnem e vão para o jogo. É diferente, a pegada é diferente. No clube, na regularidade, no dia a dia, é analisado uma série de fatores. E vamos combinar aqui, né? Qual é o outro jogador na posição do James Rodrigues produzido pelo futebol colombiano nos últimos 10 anos? Tem? Difícil, né? Então o presidente de São Paulo está certo. Ele reintegra o jogador se tiver qualidade, momento, disposição, estiver numa boa fase, vai ser reintegrado, vai jogar normalmente. Guilherme Sampaio, belo discurso do Tigrão. Seleção hoje é isso. Nos clubes existe disciplina. Abraço para você, Guilherme Sampaio. Muito obrigado. Tá, portanto, parabenizando o Tigrão pelo discurso, né? Pelo comentário falando da seleção brasileira. Caiu o caminhão de melancia na cabeça do Dorival Júnior. Mas Dorival Júnior tá chegando agora, né? E deu também para perceber que essas estrelas, entre aspas, né? Estrelas, que ainda não são totalmente estrelas. Tem que comer muito feijão ainda. Mas esses jogadores que se acham estrela, meio que isolaram, tiraram fora da roda no momento da cobrança de pênaltis o Dorival Júnior. Depois ele deu uma disfarçada lá na entrevista coletiva, disse que estava falando no ouvido de cada jogador. O que deu para perceber é que os caras estavam fechados ali e o Dorival Júnior tentando entrar na roda e não conseguia. Negócio absurdo. Ele é o treinador, ele tinha que estar no meio da roda e não atrás da roda tentando entrar. Um negócio horroroso. Mais uma vez, um vexame absurdo e que não tem possibilidade de consertar.
Não é com o Dorival Batista. Júnior. Tem condição de consertar com nenhum treinador. Porque isso aí já vem lá do 7-1, não tomaram nenhuma providência e há uma confusão imensa. Por exemplo, o presidente da CBF contratou o Fred, que é um influencer, né? Tem 300 milhões de seguidores para aproximar a seleção brasileira do público, para que o público volte a se interessar pela seleção brasileira. Você acha que é isso? Que é esse o problema? Nada contra o Fred, mas o grande problema de colocar um incompetente no comando é que ele se cerca de incompetentes. E incompetentes motivados. Ô, presidente, é sempre aquele cara, né? Põe lá, contrata o Fred, esse cara aí, ele tem umas esquetes e tal, e ele é amigo de jogador de futebol, tem milhões de seguidores, então a seleção brasileira vai ter resgatada a sua imagem. Pô, pelo amor de Deus, pois não, ô Tigrão? Não, Batista, em 2018, na Copa da Rússia, o Sampaoli era o treinador da Argentina. E os jogadores fizeram exatamente isso, deixaram o Sampaoli, ele perdeu o comando. Perdeu o comando, simplesmente isso. Os jogadores escalavam, os jogadores definiam a programação de treinamentos, etc, etc. Ele ficou lá como um anãozinho de jardim, né? Não resolvia absolutamente nada. Ficou lá, apenas decorando. E você viu no que deu. A Argentina não chegou em lugar nenhum. 4 anos depois, com troca de comando no Catar, com a AFA assumindo para valer e colocando comandante que se faz respeitar e fazendo prevalecer a disciplina, a Argentina foi campeã do mundo. Então o problema no Brasil é a falta de comando, além da incompetência, né? Porque essa falta de comando vem de cima, e você acabou de dar o exemplo aí. O cara monta um trem da alegria e chega ônibus lá de 5 andares, com um monte de convidado e circulando na concentração, e jogador fica vendo isso. E o treinador fica ilhado, sozinho, ele vai bater como? Com o cara que o nomeou como treinador da seleção brasileira e é o chefe. Então é uma arrogância, com soberba e com falta de comando que vem de cima para baixo. E é uma cadeia. E essa falta de comando, inevitavelmente, chega até dentro do campo, a ponto do treinador ficar isolado, ser expelido da rodinha antes da batida dos pênaltis. Então, enquanto o comando for podre, o futebol será mais podre ainda. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Sou o Gesto, torcedor da Ponte Preta. Batista, a seleção brasileira, quando não tiver um técnico que faça convocação por ele mesmo, que não tem interferência da CBF, pode até montar um time bom, porque senão a gente vai continuar sempre com esses times meia boca. Porque os jogadores todos que estão jogando lá fora não são muitos melhores do que os que estão aqui no Brasil, não. Dá para montar uma seleção meia-meio. Mas quando os caras da federação estiver escalando, estiver convocando o jogador da seleção, nós vamos ficar sempre nessa. Só participar, nunca chegar a nada. Ok, um abraço, muito obrigado, Paulo Robi. Ninguém mais aguenta essas dancinhas nojentas dos mimados. Paulo Robi do Cambuí. Um abraço para você, Paulo. Cadê o Pastana, Batistão? Chegou no brinco, Aguinaldo de Campinas. E o Pastana, Batistão? Vem! Olha, eu não sou o presidente do Guarani, né? Como é que eu vou dar essa resposta para você? Eu passo informação no ar, né? Informação que recebo das minhas fontes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Tudo bem? Bom programa aí. A você, a toda a equipe, esse grande comentarista, camarada, amigo CH. Cara, a situação da Ponte, agora seria o momento dela reforçar esse elenco.
para enxergar uma luzinha lá no fundo, lá no fim do túnel, de encostar no pelotão de cima. Agora é que nem o CH falou aí, né? Não sabemos quais as condições financeiras dessas contratações. E tem que ser contratações pontuais. Igual que está sendo dispensado ou que estão aí, não compensa, tem que ser acima. Seja 4 contratações boas aí, para chegar e vestir a camisa. Ajudaria muito o elenco. Um abraço a todos, bom programa. Avelar de Hortolândia. Abraço, Avelar. Problema da Ponte é o mesmo problema do Guarani. Os dois estão no mercado muito disputado e por equipes de capital, com poder financeiro maior do que os dois de Campinas. E mesmo com dinheiro, falei isso agora há pouco, por exemplo, no caso do Guarani. O Guarani tentou o Arilson, volante, ex-Curitiba, que foi para o Vila Nova. Sinalizou com um salário de R$200 mil. E o empresário do jogador não quis nem conversar a respeito de vir disputar o campeonato da Série B por Campinas. Foi para o Vila Nova. Então, é uma situação complicada. Tá aqui ouvinte perguntando, Leandro de Rezende. Batistão, boa tarde. A Ponte está interessada no atacante Poveda? Fala aí, Batista! Tô lendo do jeito que foi escrito, né? Tô interpretando, entendeu? Não tenho essa informação. Não sei se a Ponte está interessada no Poveda. Rapidamente, comentaristas, e aí CH gosta do Poveda. Se a Ponte tiver um interesse, seria uma boa contratação ou não? Bom profissional. Jogador aí, nota meia dúzia, bem parecido com o estilo e mais de condição técnica dos atletas que a Ponte já tem. Não acho ele um resolvedor de problemas, um cara indiscutível, mas é um jogador interessante, sim. E você, Tigrão, Poveda, se houver esse interesse, né? Não tenho a informação se há. Mas se houver no condicional aí, né? Hipoteticamente, imaginando que a Ponte tivesse o interesse, seria uma boa contratação? Batista, seria um bom reserva para o Gé, nada mais que isso. Batista, entendo o que disse sobre a torcida escolher jogador ou indicar para a contratação, mas o que o presidente e a diretoria estão fazendo lá? Eles têm contatos com empresários que têm jogadores desempregados. Não é possível que ninguém sirva ou caiba no orçamento. Acho mesmo que querem fazer campanha de manutenção. Assim vamos para o 7º ano na Série B e vamos ficar muito mais pelo jeito. Júnior Fernandes, Distrito de Souzas. Abraço para você, Júnior, muito obrigado. Sobre Poveda, R$220 mil é o salário do Poveda por mês. Para você ver como é que está inflacionado o futebol, né? Para você ver como é que está inflacionado o futebol. Poveda é um bom centroavante, foi revelado no Guarani, não foi aproveitado no Guarani, diga-se de passagem, já rodou para lá e para cá um monte de clube, já esteve próximo de artilharia de Série B, centroavante de boa qualidade, mas com padrão de Série B. Não vejo o Poveda sendo cogitado para jogar no Flamengo, no Palmeiras, nem no Corinthians, que está mal, no São Paulo, né? No Cruzeiro, no Atlético Mineiro, não vejo, no Internacional, no Grêmio. Não, ele está sempre ali na periferia da Série B. Periferia da Série B. Agora, 220 picanhas por mês? Como é que você vai tocar futebol desse jeito? É impossível. Ou os caras replanejam tudo isso daí, ou vai quebrar todo mundo junto. Vai ser uma quebradeira coletiva, né? Aí vai todo mundo atrás de recuperação judicial,
atrás de replanejamento de dívida, de unir dívidas trabalhistas, e aí vem aí o motivo. Está aí a explicação. O maluco que paga R$220 mil para um centroavante que frequenta a periferia da Série B, ele realmente não tem nenhuma noção de número e nenhuma responsabilidade com relação às finanças e à administração de um clube medianamente sério. O Mirassol joga hoje, já na sexta-feira, viaja e vem enfrentar a Ponte. Esse tempo curto de descanso pode favorecer a Ponte. O que vocês acham? É o ouvinte Marcos José Jaculi. E aí, CH, é um handicap? O que você acha? Teoricamente, sim, Batista. Menos tempo de descanso, mas isso não significa facilidade, não. Mas, sem dúvida, teoricamente, é uma vantagem para a Ponte. E você, Tigrão, o que você acha? É um handicap aí para Macaca? Claro que é, claro que é. Dia 9, terça-feira, joga. Tem que dar folga domingo, tem que dar folga na quarta, desculpem. Dá folga na quarta. Concentra a quinta para jogar sexta. E Mirassol não é Nova Odessa, hein? Mirassol é 400 quilômetros. É depois de São José do Rio Preto. E ao que me consta, não vem de asa dura, vem de queixo duro, que é o busão, como você gosta de dizer. Vem de busão e a Austin Luiz não acaba nunca. Claro que é handicap. Vai estar desgastado o Mirassol e a Ponte, sim, pode se beneficiar disso. Principal pergunta, diz aqui o Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Vai dar tempo o Pastana fazer alguma coisa ainda na próxima janela? Sim, claro, a janela abre amanhã, mas só vai fechar no dia 2 de setembro. Então, claro, evidentemente que vai dar tempo do Pastana trabalhar. Boa noite, Batista, Daniel Bugrino da Vila União. Primeiro, chega de dancinha na seleção, menos dancinha e mais resultado. Segundo, com 6 pontos, o título da B ficou difícil, mas a quarta vaga dá sim, kkkk. Um abraço a todos da sua equipe e para você também. Por favor, manda um abraço para o Bill, lá do Parque da Represa de Paulínia. Alô, Bill! Quem tá mandando aqui pediu para mandar um abraço para você é o Daniel Bugrino da Vila União. Bill, do Parque da Represa de Paulínia. Abraço, muito obrigado. Batista, os times da Série B deveriam fazer um acordo e colocar um teto de 100k por mês. É o Nogueira, de São Paulo. Olha, não há nenhuma possibilidade de acontecer isso aí, né? Porque quem deveria tomar essa atitude é a CBF. E a CBF não vai fazer um negócio desse. Os clubes por si só não têm essa unidade, não tem esse entrosamento. É cobra comendo cobra. É metal esfregando em metal. Não tem como de fazer uma união dessa natureza para estabelecer um teto salarial de 100 mil para a Série B. A CBF, sim, poderia colocar em regulamento. Não adianta. Não adianta. Se a CBF fizer isso, primeiro que ela não tem respeito, não tem respeitabilidade para fazer isso. E se ela fizer, os caras vão mostrar lá todo o contra-cheque, direito de imagem. Olha aqui, CBF, tá tudo certinho, tá? Porque ela vai fiscalizar. Se ela impor isso, ela vai fiscalizar os 100 mil. E aí os caras pagam por fora. O futebol brasileiro não tem moral para isso, não. Mas seria uma grande ideia. Seria uma grande ideia para evitar a quebradeira coletiva. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata.
Com as eliminações de Equador, Venezuela e Brasil nas quartas de final da Copa América, qual time brasileiro fica mais feliz? Atlético Mineiro, com a volta do Arana. São Paulo, com a volta de Rafael. Grêmio, com a volta de Soteldo. Ou Internacional, com a volta de Valência. Começo com você, CH. Qual é a sua reflexão sobre esse tema? Na minha opinião, São Paulo com a volta do goleiro Rafael. E você, Tigrão, qual é a sua resposta para essa questão? Atlético Mineiro com a volta do Arana. Eu sigo com você, Tigrão. Antônio Oliveira se despede do Corinthians e deixou esse recado nas redes sociais. Abre aspas. Não bastou eu querer, cumprir e fazer. Devíamos querer, cumprir e fazer todos. Corinthians em primeiro. Fecha aspas. Como você avalia a passagem do português pelo Timão? Ótima, boa, regular, ruim ou péssima em Tigrão? Ruim. Ele foi injustiçado, Tigrão, só para completar. Não ganha jogo, Batista. Tá na zona de rebaixamento. Tudo bem que lá é uma bagunça. Ele tá dentro da frigideira. Fritaram o cara. Acho até que foi injustiçado. Mas ninguém também botou o revólver na cabeça dele para ele assinar contrato com o Corinthians. Então tem que segurar a bronca. E você, CH, qual o conceito e se o português foi injustiçado no Timão? Conceito ruim. Acho que não, Batista. Acho que não. O contexto todo foi muito ruim. Eu sigo contigo, CH. Argentina, prestes a chegar em mais uma decisão da Copa América. Pega o Canadá, né? Na última edição da competição continental, a seleção argentina derrotou o Brasil na grande decisão. Quem foi o adversário da Argentina na semifinal naquela ocasião, em CH? Chile. E para você, Tigrão, qual é a sua resposta na questão na lata 3? Colômbia. Vamos à resposta. Adversário da Argentina na semifinal da Copa América de 2021 foi a Colômbia. 1-1 no tempo normal e 3-2 para a Argentina na cobrança de pênaltis. Parabéns ao Tigrão, acertou. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Até amanhã, boa noite. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas mensagens que não foram pro ar. Mas a única maneira de você saber se a mensagem vai ou não pro ar é justamente mandando as suas mensagens para cá, tá bom? Então valeu de coração, muito obrigado. Na sequência vem aí Esporte em Debate, amanhã tem mais. Valeu, gente, grande abraço, ótimo final de feriado, tchau. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.